A morte não é o fim. 8 verdades bíblicas sobre a morte. Caros irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje, somos agraciados com uma revelação profunda sobre um mistério que envolve todos nós, a morte. Convido cada coração a abrir-se para as verdades divinas que estão prestes a serem reveladas. A morte, muitas vezes temida e incompreendida, guarda em si o segredo de uma realidade maior, uma verdade que transcende o véu do desconhecido. Através deste texto sagrado, guiado pelo Espírito Santo, exploraremos a morte não é o fim. 8 verdades bíblicas sobre a morte, e que ao final desta jornada, seus olhos espirituais se abram para uma compreensão renovada. Não se esqueça de permanecer até o final. E se for tocado por estas palavras, compartilhe essa mensagem transformadora. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber mais revelações divinas. A promessa da vida eterna. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João 11, 25, 26. No início dos tempos, quando a criação foi sussurrada nos ventos da eternidade, uma promessa divina ecoou nos corações humanos. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, proclamou palavras que transcendem o limite do tempo e alcançam a eternidade. A promessa da vida eterna não é apenas um consolo para os aflitos, mas uma verdade que ecoa desde a fundação do mundo. Na densidade da morte, surge a luz da esperança. Aquele que deposita sua confiança no Salvador encontra a promessa de vida eterna. Não é apenas uma existência prolongada, mas uma vida que transcende as fronteiras do temporal. É a comunhão eterna com o Criador, onde não há sombra de morte, apenas a gloriosa luz da presença divina. Quando Jesus falou essas palavras, ele não ofereceu uma mera especulação teológica. Ele lançou os alicerces da nossa fé na promessa do Pai. A morte pode ceifar a vida física, mas a promessa da vida eterna ressuscita a alma para uma existência que não conhece término. Assim, erguemo-nos diante da verdade inabalável. Aquele que crê, que confia, que deposita sua fé no Filho de Deus, mesmo ao encarar o último suspiro terreno, encontra-se vivo eternamente. A morte pode assombrar a carne, mas não tem poder sobre a promessa divina. Que essa promessa ecoe em nossos corações, guiando-nos através das sombras da vida para a esplêndida luz da eternidade. Amém. O sono dos justos. E os justos repousarão em paz, como quem adormece nos braços amorosos do Senhor, aguardando o amanhecer da ressurreição. Daniel 12, 2. Nas páginas sagradas, a metáfora do sono revela uma compreensão divina sobre a transição entre esta vida e a eternidade. Ao descrever o destino dos justos, a Escritura pinta uma imagem de serenidade e descanso nos braços amorosos do Altíssimo. O sono dos justos não é um estado de inconsciência eterna, mas sim um repouso confiante na promessa divina. Ao fechar os olhos para o mundo terreno, os justos não mergulham na escuridão sem esperança, mas ao contrário, entregam-se a um sono sagrado. É um descanso que transcende as preocupações da vida mortal, onde a alma repousa em paz, embalada pela graça divina. O Senhor, em sua infinita misericórdia, acolhe os justos em seus braços, proporcionando um descanso que vai além das limitações do tempo. O adormecer dos justos é como o crepúsculo que antecede a aurora. Enquanto aguardam o amanhecer da ressurreição, seus espíritos repousam em paz, confiantes na promessa da vida eterna. Assim como alguém que adormece confiante de que acordará, os justos descansam, aguardando o momento em que a trombeta ressoará e a luz da eternidade dissipará toda a escuridão. Que a compreensão do sono dos justos nos console nos momentos de luto, inspire-nos na jornada da fé e nos lembre de que, na presença do Senhor, encontramos repouso e segurança, aguardando o glorioso amanhecer da ressurreição. Amém. A vitória sobre a morte.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55, 57. Neste capítulo sublime das Escrituras, somos levados a contemplar a grandiosa vitória que transcende os confins da mortalidade. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, proclama com ousadia a soberania de Deus sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, uma vez temida como o inescapável destino da humanidade, é agora confrontada com a vitória triunfante da ressurreição. Onde está, ó morte, a tua vitória? São palavras que ecoam através dos séculos, desafiando a própria essência do último inimigo. O aguilhão da morte, a ferida que trespassa os corações humanos, é neutralizado pela obra redentora de Cristo. A crucificação, aparentemente um ato de derrota, revela-se como o instrumento divino para a conquista final sobre a morte. A vitória sobre a morte não é meramente uma conquista abstrata. É um presente gracioso oferecido a todos que se rendem ao senhorio de Jesus. Graças a Deus pela vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição torna-se o símbolo supremo da promessa divina. A garantia de que, em Cristo, não apenas enfrentamos a morte, mas triunfamos sobre ela. Que essas palavras ressoem em nossos corações como um hino de esperança, um clamor de alegria diante da vitória que transcende a própria morte. Que, em nossas jornadas terrenas, possamos viver na certeza da vitória que é nossa por meio do sacrifício e ressurreição de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. O caminho para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, 6. Em meio às incertezas deste mundo, surge uma declaração inabalável do próprio Filho de Deus. Jesus, em toda a sua divina simplicidade e autoridade, revela a essência do caminho para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, proclama ele, dissipando as sombras da confusão e apontando diretamente para a senda que conduz à presença do Pai. Na complexidade das escolhas humanas, Cristo emerge como a única rota que transcende a mortalidade. Ele não é apenas um guia, mas a própria estrada que conduz à comunhão eterna com o Criador. O caminho para a vida eterna não é delineado por rituais complexos ou esforços humanos. É pavimentado pela fé depositada naquele que é o caminho. A verdade proclamada por Jesus é uma bússola segura em meio às tempestades da incerteza espiritual. Em um mundo repleto de filosofias variadas e doutrinas divergentes, ele se revela como a verdade incontestável que ilumina o caminho para a vida eterna. Somente por meio dele alcançamos a compreensão plena de quem somos e do propósito eterno de nossas almas. A vida eterna não é um destino distante, mas uma realidade presente para aqueles que creem. Ao confiarmos em Cristo, encontramos a certeza de que, mesmo diante da morte, há vida. Que esta verdade ressoe em nossos corações, guiando-nos diariamente no caminho que conduz à vida eterna, em comunhão com o Pai Celestial. Amém. A ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15, 22, 23. No tecido da existência humana, a ressurreição dos mortos emerge como a promessa divina que restaura o que foi perdido no Éden. Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, revela um padrão divinamente orquestrado que se desdobra na história da humanidade. Em Adão, todos experimentaram a inevitabilidade da morte, mas em Cristo a ressurreição se torna o anúncio triunfante de vida eterna. Cristo, as primícias, proclama o apóstolo, indicando que a ressurreição de Jesus não foi apenas um evento singular, mas a inauguração de uma nova ordem cósmica. Ele é o precursor daqueles que pertencem a ele, aqueles que, mediante a fé, são enxertados na promessa da ressurreição. O túmulo vazio de Cristo não é apenas um sinal histórico,
é a promessa viva de que, em sua vinda, todos que são de Cristo serão vivificados. A ressurreição não é apenas uma ideia teológica, é a expressão suprema da vitória de Cristo sobre a morte. Assim como a semente morre no solo para dar vida à planta, a morte física torna-se o solo fértil para a ressurreição espiritual. A ordem divina se revela na certeza de que em Cristo a morte não é o fim, mas o prelúdio para a gloriosa ressurreição dos mortos. Que esta verdade resplandeça em nossos corações, enchendo-nos de esperança e fé. Que a certeza da ressurreição dos mortos nos guie diante das adversidades, recordando-nos de que, em Cristo, a morte é apenas um portal para a vida eterna. Amém. A transformação do corpo mortal. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:53. Na tessitura divina, a promessa de transformação ressoa como uma sinfonia de redenção. Paulo, sob a inspiração do Espírito, desvenda o mistério da transformação do corpo mortal. A carne sujeita à corrupção está destinada a vestir-se com a incorruptibilidade, o mortal, a revestir-se da imortalidade. Este processo de metamorfose não é apenas uma mudança cosmética, mas uma revolução cósmica. O corpo, uma vez marcado pelo peso do pecado e sujeito à debilidade da mortalidade, será revestido da incorruptibilidade que só pode ser encontrada na presença de Deus. O mortal, então, se envolverá com a imortalidade, transcenderá as limitações temporais e experimentará a plenitude eterna. A transformação do corpo mortal é a realização do propósito divino para a criação humana. O que foi semeado na fraqueza e na mortalidade será colhido na glória e na imortalidade. Assim como a lagarta se transforma em borboleta, o corpo corruptível se transformará em incorruptível e o corpo mortal será revestido da imortalidade. Esta promessa não é apenas um consolo para os aflitos, mas um chamado à esperança. Que a certeza da transformação do corpo mortal ressoe em nossos corações, inspirando-nos a viver em antecipação a gloriosa redenção completa que aguarda aqueles que pertencem a Cristo. Que em nossa jornada terrena possamos ansiar pela metamorfose celestial que nos aguarda na eternidade. Amém. A reunião com os entes queridos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4:14. No crepúsculo da vida terrena, uma promessa divina resplandece como a luz da manhã. A reunião com aqueles que dormem em Cristo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, oferece consolo aos corações que enfrentam a partida temporária de entes queridos que adormeceram na fé. A esperança que se aviva em nós é a certeza de que, assim como Jesus ressuscitou, aqueles que dormem em Cristo serão trazidos de volta por Deus. A morte, que muitas vezes parece ser um adeus desolador, é transformada em um até breve cheio de esperança para os crentes. Aqueles que confiaram em Jesus, que compartilharam da sua morte e ressurreição, serão reunidos novamente com seus entes queridos em uma dimensão eterna. A separação temporária dará lugar a uma alegre reunião na presença de Deus. Essa promessa não é apenas uma consolação para o luto, mas uma visão de esperança que transcende a dor da despedida. A reunião com os entes queridos é um elo eterno que o próprio Deus tece, uma promessa que não pode ser quebrada. Aqueles que adormeceram em Cristo serão trazidos de volta com amor infindável. Que essa promessa ilumine nossos dias sombrios de luto, dando-nos a certeza de que a morte não é o fim da história. Que possamos viver na expectativa alegre de uma reunião eterna, onde as lágrimas serão enxugadas e a alegria será completa na presença daqueles que amamos. Que a esperança na reunião com os entes queridos nos inspire a viver com fé, amor e expectativa. Amém. O julgamento final e a vida eterna. E vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono.
E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. No desdobramento escatológico da eternidade, vislumbramos o cenário solene do julgamento final. O apóstolo João, sob a revelação divina, descreve o momento em que todos, desde os grandes até os pequenos, comparecerão diante do trono do Altíssimo. Os livros são abertos e o livro da vida, testemunha divina de cada jornada terrena, é revelado. Esse julgamento não é apenas um ato de condenação, mas uma manifestação da justiça divina. Cada vida é examinada não apenas pelas ações visíveis aos olhos humanos, mas também pelo conteúdo do coração, registrado nos livros celestiais. O padrão divino para o julgamento transcende a compreensão humana, pois Deus julga não apenas as ações externas, mas também os motivos e as intenções mais íntimos. O livro da vida, contendo os nomes daqueles que depositaram sua fé em Cristo, é uma garantia de vida eterna. A justiça de Deus se manifesta na separação entre os que estão inscritos no livro da vida e os que não estão. A recompensa da vida eterna é concedida àquelas cujas obras estão alinhadas com a vontade divina. Que esta visão do julgamento final nos conduza à reflexão e ao arrependimento. Que busquemos viver de maneira digna da nossa chamada celestial, pois cada ação, palavra e pensamento estão registrados diante do Senhor. Que através da graça de Cristo possamos ter nossos nomes inscritos no livro da vida, garantindo-nos a bênção da vida eterna na presença do Rei eterno. Amém. Nesta jornada pelas 8 verdades bíblicas sobre a morte, fomos conduzidos por uma revelação divina que transcende as limitações da existência terrena. De a morte não é o fim, emergem promessas, esperanças e certezas que iluminam os recessos da alma. A promessa da vida eterna, ancorada na obra redentora de Jesus Cristo, ressoa como um eco eterno que desafia a própria essência da morte. O sono dos justos nos conforta, sabendo que, mesmo na partida temporária, repousamos nos braços amorosos do Senhor, aguardando o despertar da ressurreição. A vitória sobre a morte é proclamada com triunfo, dissipando a escuridão com a luz da ressurreição de Cristo. Ele é o caminho para a vida eterna, a verdade que guia nossos passos e a vida que transcende o limite do tempo. Na ressurreição dos mortos, vislumbramos a promessa de restauração divina, transformando a morte em um portal para a eternidade. A transformação do corpo mortal, a reunião com os entes queridos e o julgamento final nos recordam que a vida eterna é não apenas uma realidade futura, mas um chamado para vivermos com propósito e responsabilidade no presente. Assim, nesta conclusão, somos desafiados a contemplar a profundidade dessas verdades, a vivermos com esperança e a compartilharmos a mensagem transformadora que a morte não é o fim. Que cada coração seja tocado por esta revelação divina, levando-nos a viver com uma perspectiva eterna, sabendo que em Cristo encontramos a verdadeira vida que transcende os limites da morte. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco agora e para sempre. Amém.